Gente, esse tema de propriedades coligativas, então, para a gente poder entender ele, antes da gente dar início a falar sobre cada uma das propriedades, vamos começar então com algumas notícias. A primeira delas aqui da revista Super Interessante, tá? É, no capítulo, na seção da revista conhecida como Ciência, Henrique Hackme, que é um dos editores da revista, postou lá a seguinte notícia: por que sal no gelo esfria a cerveja mais rápido? E aí depois, colocando como um subtítulo, ele escreve lá: em 5 minutos seu isopor será capaz de fazer por sua latinha de cerveja o que o freezer faria em 15. Tá? Uma segunda notícia do jornal Gazeta do Povo, tá? Foi publicada aí no dia 25 de agosto de 2020, no caso hoje. Porque a panela de pressão cozinha mais rápido o alimento. Foi publicado na seção de Educação e Mídia. Gente, para a gente iniciar nossa aula sobre efeitos coligativos e propriedades coligativas, vamos começar então fazendo essas perguntas. Por que o sal esfria a cerveja mais rápido? Vocês já ouviram falar que quando a gente quer gelar alguma bebida, quando está se fazendo, por exemplo, em festas, coloca-se lá o gelo, né, sobre a bebida que deseja gelar, e costuma se espalhar sal sobre a bebida. Ou então, pegando aí como um segundo exemplo, por que a panela de pressão cozinha o alimento de uma maneira mais rápida, cozinha o alimento mais rápido do que a panela convencional? E ainda uma terceira: é possível transformar a água do mar em água potável? Pergunto para vocês agora, vocês seriam capazes de responder a essas questões? Primeiro de tudo, vamos lá, gente. Vocês sabem por que o sal ajuda a gelar a bebida? Segundo, por que a panela de pressão cozinha o alimento mais rápido? E terceiro, é possível transformar a água do mar em água potável? Responde para mim. O que vocês acham sobre essas questões? Vocês sabem responder alguma delas? Vocês conseguem me dizer o porquê dessas três questões? Sim ou não? Tá, da água do mar é possível. Foi falado ali, beleza. Mas como que a gente tira o sal da água do mar e deixa ela potável? De que maneira isso pode ser feito? Tem várias maneiras. Aqui a gente vai falar de uma delas que é uma das mais convencionais, tá? Mas tem outras também, mas hoje a gente vai falar de uma só. Sabe me dizer como que a gente tira o sal da água do mar? Assim, não para obter o sal. Eu quero a água potável. Porque para obter o sal eu posso evaporar a água e só coletar o sal. Pronto, que é o que é feito nas salinas. Mas eu quero obter água potável a partir da água do mar. Eu imaginei que vocês não conseguiriam de imediato responder a essas questões, tá? Por isso eu coloquei aqui no nosso slide que eu espero que ao final da nossa aula, ou seja, quando a gente terminar a nossa aula de hoje, vocês consigam responder a essas três questões. Por que o sal ajuda a gelar a bebida? Segundo, por que a panela de pressão ela cozinha os alimentos mais rápido? E terceiro, se é possível ou não transformar a água do mar em água potável e como esse processo é feito. Quando a gente fala em efeitos coligativos, então, que é o nosso tema da aula de hoje, as propriedades coligativas, nós estamos falando sobre a mudança do comportamento de um solvente puro provocada pela adição de um soluto, eu coloquei ali solute, mas é soluto não volátil. Então nós vamos alterar o comportamento, grava bem isso daqui, vamos alterar o comportamento de uma solução, no caso um solvente, né, a partir da adição de um soluto que não seja volátil, ou seja, que não evapore com facilidade. Isso é um efeito coligativo. Quando a gente muda as características de uma solução a partir da adição de algum soluto sobre essa solução, que ela não seja, esse soluto não seja um soluto volátil. Por isso lá atrás a gente falou sobre, por exemplo, por que o sal ajuda a gelar a bebida, no caso. O sal seria o soluto não volátil e o solvente puro seria o gelo nessa questão, tá? Então nós vamos estudar aqui 4 propriedades coligativas.
a tonoscopia, a crioscopia, a ebullioscopia e a osmometria, ou osmose e pressão osmótica, tá? Em cada uma delas a gente vai ver o que é essa propriedade coligativa, como que é feita a alteração dessa propriedade e o que essa alteração causa, qual é a mudança de comportamento que a solução vai apresentar quando uma dessas propriedades ela é alterada, tá? Mas antes da gente começar, é importante a gente relembrar alguns conceitos que eu vou falar bastante, que eu vou usar com uma frequência bem grande, e se você não souber, você pode ficar um pouco perdido, tá? O primeiro conceito é o conceito de pressão de vapor. O que é a pressão de vapor quando eu me refiro a uma solução? Então aqui, pressão de vapor é a pressão exercida pelos vapores de um líquido sobre a fase líquida a uma certa temperatura. Nossa, o que isso significa? O que isso quer dizer? Vamos tentar trocar isso em palavras um pouco mais fácil. Então a gente está vendo aqui no caso uma autoclave e aqui uma panela de pressão comum, tá? Que a gente usa em casa. Tá? Por que essas materiais aqui, por que a panela ela serve para a gente poder acelerar o processo de cozimento dos alimentos? Isso está muito relacionado ao conceito de pressão de vapor. Tá? O que é a pressão de vapor então, gente? Antes de eu falar de pressão máxima de vapor, vamos só entender o que é pressão de vapor. Imagine então que eu tenho um determinado líquido aqui dentro, tá? Suponha que eu tenho a água aqui dentro, então, da minha panela. E essa panela ela está tampada, e suponham que não existe essa válvula aqui de escape, que a panela ela estivesse 100% vedada, não permite a saída de nada de dentro dela. Não é o caso da panela de pressão, mas suponho que fosse o caso, então, da nossa panela estar 100% vedada. O líquido aqui dentro, ele iria começar a se transformar em vapor. Então, a água líquida, com o passar do tempo, sem precisar de aquecimento, sem nada, porque ocorre evaporação espontaneamente, a água começaria a virar vapor. Então, cada pontinho desse aqui fora do líquido seria moléculas de água no estado de vapor. À medida que a água começasse a evaporar, a gente teria então a seguinte situação. No início, começando, quando eu estou iniciando a avaliar, eu tenho bastante água na forma líquida e quase nenhuma molécula de água na forma de vapor. Então a taxa de evaporação, ou seja, a velocidade com que o líquido se transforma em vapor, ela é alta, ela é grande. Enquanto que a taxa de condensação, ou seja, a velocidade com a qual uma molécula de vapor se condensa e vira líquido, ela é baixa. Então eu tenho uma diferença ali entre essas duas velocidades. A velocidade de evaporação é alta, é grande, e a velocidade de condensação ela é baixa. Tá? À medida que começa a ocorrer evaporação do líquido e formar vapor nessa parte aqui do nosso recipiente, todo gás, no caso o vapor é um estado físico semelhante ao gás, todo gás ele exerce uma pressão sobre os materiais, sobre os objetos que estão à sua volta. Então o vapor aqui presente nessa parte da nossa panela exercerá uma pressão sobre o líquido que está aqui embaixo. Essa pressão exercida pelo vapor que está aqui fora sobre o líquido que deu origem a ele, nós chamamos isso de pressão de vapor. Tá? Então, a pressão exercida pelos vapores de um líquido sobre a fase líquida que lhe deu origem. Ou seja, a pressão exercida pelo vapor que vai se formar aqui fora sobre o líquido que o originou a uma certa temperatura, nós chamamos de pressão de vapor. E aí, chegamos no conceito de pressão máxima de vapor. Já sabemos então que a pressão de vapor é a pressão exercida por um líquido sobre pressão exercida por um vapor sobre o líquido que lhe deu origem, tá? Agora a pressão máxima de vapor é o seguinte, vamos voltar um pouquinho no slide anterior aqui. Lembram das duas situações aqui que eu falei para vocês, que inicialmente a taxa de evaporação é maior, a velocidade de evaporação é maior do que a velocidade de condensação.
vai chegar um dado momento que vai ter tanto vapor aqui para o lado de fora, vai ter tanto vapor aqui, que a velocidade de evaporação ela se iguala à velocidade de condensação, tá? Quando tanto a velocidade de evaporação quanto a velocidade de condensação forem iguais, o meu sistema vai entrar em equilíbrio. Como assim em equilíbrio? Significa que para cada molécula de água líquida que evaporar se transformando em vapor, uma molécula de vapor se condensa e volta para o estado físico líquido. Então isso é entrar em equilíbrio. Aqui não vai, visualmente, a gente não vai mais perceber a alteração no sistema, porque para cada molécula de água que evapora, uma das moléculas de vapor volta para o estado físico líquido. Isso é entrar em equilíbrio dentro desse sistema. Quando esse equilíbrio é atingido, a pressão exercida pelo vapor sobre o líquido é o que a gente vai chamar de pressão máxima de vapor. Então aqui, pressão máxima de vapor, PMV, é a pressão exercida pelo vapor quando está em equilíbrio dinâmico com o líquido correspondente. Ou seja, quando a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. Significa que meu sistema entrou em equilíbrio, então a pressão exercida por aquele vapor sobre o líquido é o que nós chamaremos de pressão máxima de vapor. Então vamos pegar aqui duas situações para a gente poder analisar essa questão. Então imaginem, por exemplo, um cilindro. Esse cilindro ele é constituído de um êmbolo que eu possa movimentar ele, e dentro desse cilindro eu tenho um líquido, que é esse líquido aqui que está dentro do meu cilindro. Quando eu forço o êmbolo e aperto ele, encostando ele, apoiando o êmbolo diretamente sobre o meu líquido, eu não tenho espaço nenhum aqui, né, entre o líquido e o êmbolo, portanto o líquido não pode evaporar. Se não tem espaço, não tem como ele se transformar em vapor para que uma molécula líquida se transforme em gás e passe aqui a ocupar o espaço vazio, tá? Se a gente levanta o êmbolo um pouco e permite o surgimento de um espaço aqui entre o líquido e o êmbolo, as moléculas do líquido começam a evaporar, começam a virar vapor, tá? Assim, à medida que o líquido vai evaporando, percebam aqui, inicialmente eu tenho uma pequena quantidade de moléculas de vapor, então a minha pressão é X. À medida que começa a aumentar a quantidade de moléculas de vapor, a minha pressão muda. Minha pressão, aqui a pressão causada pelo vapor sobre o líquido aumenta. Até chegar uma hora que eu tenho tanta molécula de vapor sobre o meu líquido que esse sistema entra em equilíbrio. Aí nesse caso a gente vai ter uma outra pressão diferente. Quando esse sistema entrar em equilíbrio, essa pressão máxima exercida aqui pelo vapor sobre o líquido é o que eu chamarei de pressão máxima de vapor. Então, olha, acompanha o passo a passo. Inicialmente tem a evaporação, pois ainda não tem moléculas no estado de vapor, porque o êmbolo está encostado no líquido. À medida que a gente permite espaço ali, a velocidade de evaporação começa a aumentar. Inicialmente, né, a velocidade de evaporação ela é maior do que a de condensação, porque a gente tem pouco vapor e muito líquido. Após um determinado tempo, a velocidade de condensação ela se iguala à velocidade de evaporação, e aí então o nosso sistema vai atingir o que eu chamo de equilíbrio. Para cada molécula de líquido que vira vapor, uma molécula de vapor volta para o estado líquido. Resumindo então, a velocidade com a qual o líquido passa de vapor de líquido para vapor, ela é alta no início, enquanto a velocidade com que um vapor vira líquido é baixa. À medida que essa transformação vai ocorrendo, a velocidade de evaporação começa a diminuir e a de condensação começa a aumentar, até chegar a um determinado ponto onde as duas velocidades se igualam. Quando essas duas velocidades se igualarem, eu vou ter atingido o que eu chamo de pressão máxima de vapor do líquido em questão. Essa pressão máxima de vapor, ela sofre interferência de dois fatores importantes. O primeiro é a influência da temperatura. Conforme aumenta-se a temperatura, mais fácil um líquido ele se torna para evaporar, ou seja, mais rápida é a evaporação desse líquido. Portanto, a pressão máxima de vapor ela também sofre
um aumento, ela sofre um incremento aí com o aumento da temperatura. Isso é fácil a gente imaginar, né, pessoal? Se eu estava falando aqui na situação que a pressão de vapor é a pressão causada por um determinado vapor sobre o líquido que lhe deu origem, se eu tenho uma certa temperatura aqui, vamos imaginar 20 graus Celsius, esse líquido evapora a uma certa velocidade. Então eu vou ter uma pressão de vapor aqui causada pelo vapor causado por ele, gerado por ele. Se eu tiver uma temperatura maior, vamos supor 80 graus Celsius, esse líquido evapora muito mais rapidamente, então eu vou ter mais vapor aqui, e assim a pressão exercida sobre o líquido também se torna maior. Tá? Então é fácil a gente imaginar que a primeira coisa que influencia a pressão máxima de vapor de um líquido é a temperatura. Observem o gráfico aqui, onde no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas, a gente tem aqui temperatura e a pressão de vapor. E essa linha representa a pressão máxima de vapor aumentando conforme a temperatura. Em temperaturas menores, temos uma pressão de vapor menor. Em temperaturas maiores, temos uma pressão máxima de vapor maior também. A segunda coisa que interfere na pressão máxima de vapor é a natureza do líquido, ou seja, qual é o líquido que eu estou me referindo, tá? Líquidos que são mais voláteis, ou seja, aqueles que se transformam em vapor mais facilmente, eles vão apresentar uma pressão de vapor maior do que aqueles que sejam menos voláteis, a uma mesma temperatura, obviamente, tá? Então comparem aqui 3 exemplos: éter, álcool e água. Se eu pegar uma mesma temperatura aqui, essa temperatura aqui próxima dos 30 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água é ali perto do 50, 40 milímetros de mercúrio. Para o álcool, a essa temperatura, 30, a pressão máxima de vapor é ali perto dos 100, 110 milímetros de mercúrio. Já para o éter, a pressão máxima de vapor a 30, perto ali dos 34,6 graus Celsius, é de 760 milímetros de mercúrio, ou seja, igual a da pressão atmosférica. Para o álcool, para que a pressão máxima de vapor atinja o mesmo valor da pressão do éter, a temperatura tem que estar em 78,3 graus Celsius. E para que a pressão máxima de vapor da água atinja o mesmo valor lá do éter, a temperatura em que a água deve se encontrar é 100 graus Celsius. Então a natureza do líquido, ela também interfere na pressão máxima de vapor. Líquidos mais voláteis têm pressão máxima de vapor maior do que líquidos menos voláteis. E o que a pressão máxima de vapor tem a ver com a temperatura de ebulição de um líquido? Então, quando a pressão máxima de vapor é igual, ou seja, quando ela se iguala à pressão atmosférica, a ebulição do líquido ela começa, ou seja, ele começa a ferver. Observem aqui o seguinte: o que é os 760 milímetros de mercúrio, pessoal? 760 milímetros de mercúrio, vamos marcar aqui, ó, 760 mmHg, que é um milímetro de mercúrio, é uma unidade de medida de pressão que equivale a 1 atm, 1 atmosfera, que é a pressão atmosférica exercida pela camada de ar do nosso planeta quando a gente está a nível do mar, tá? Quando a gente está lá do lado da praia, por exemplo. Então, olha aqui, se eu estiver lá na praia, onde a pressão é 760 milímetros de mercúrio, o éter, para ele atingir essa pressão máxima de vapor, 760 milímetros de mercúrio, que é igual à pressão atmosférica, eu tenho que esquentar o éter a uma temperatura de 34,6 graus Celsius. Significa que, se eu estiver esquentando uma panelinha com éter a nível do mar, o éter vai ferver a essa temperatura. Então é aqui que ele entra em ebulição. O álcool e a água, eles não vão ferver nessa temperatura. Para que o álcool comece a ferver, eu tenho que atingir a mesma pressão máxima de vapor, ou seja, 1 atm de pressão. Só que o álcool só atinge essa pressão máxima de vapor quando ele é submetido a uma temperatura de 78,3 graus Celsius. Aí então ele começa a ferver também.
Já a água, para que ela possa iniciar a sua fervura, a temperatura tem que chegar a 100 graus Celsius, que é quando ela atinge a mesma, a pressão máxima de vapor da água se torna igual, ela se torna equivalente à pressão atmosférica, e aí então inicia a fervura. Por isso aqui então diz que a pressão máxima de vapor é igual à pressão atmosférica, a gente tem a ebulição. Para que um material então ele possa ferver, para que ele entre em ebulição, a pressão máxima de vapor daquele líquido tem que se igualar à pressão atmosférica. É a temperatura na qual, eu chamo de ebulição, a temperatura na qual a pressão máxima de vapor de um líquido se iguala à pressão atmosférica. Tá? Então a água, quando a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio, ela entra em ebulição, ou seja, começa a ferver. Isso significa que a pressão máxima de vapor dela atingiu a pressão atmosférica, o mesmo valor da pressão atmosférica, portanto, ela inicia sua ebulição. Olha aqui, gente, o gráfico da curva de aquecimento da água e relacionando com a pressão máxima de vapor. Quando a água atinge a pressão máxima de vapor de 760 milímetros de mercúrio, que é o equivalente à pressão atmosférica, ela inicia a sua ebulição. Isso ocorre a 100 graus Celsius. O álcool, para atingir essa mesma pressão máxima de vapor, ele precisa ser aquecido a uma temperatura de 78,3 graus Celsius. Agora pergunto para vocês, a temperatura de ebulição da água é a mesma quando a gente está em Jaguariaíva e quando a gente está em Guaratuba? Significa que se eu ferver a água aqui em Jaguariaíva, ela vai ferver a 100 graus Celsius? E se eu ferver o mesmo volume de água lá em Guaratuba, ele também vai ferver a 100 graus Celsius igualmente? Responde para mim lá no chat, sim ou não? Se a gente ferver duas quantidades iguais, duas quantidades idênticas de água, uma aqui, outra lá na praia, elas vão ferver a mesma temperatura? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão aí. Quem acha que não, levanta a mão. Por que você acha que não, Marcelo? O que tem de diferente? Qual tipo de pressão é diferente nessas duas localidades? A pressão atmosférica. Muito bem, Marcelo. Aonde que é maior a pressão atmosférica? Em Guaratuba ou em Jaguariaíva? Em Guaratuba, obviamente. Quanto mais baixo a gente tiver no nosso planeta, quanto menor for a altitude, maior a pressão atmosférica. Quanto maior for a altitude, menor é a pressão atmosférica. Jaguariaíva está a uma altitude aproximada de 456 metros acima do nível do mar. Já Guaratuba, ela está a 0 metros, né? Ela está na altitude 0, porque ela está a nível do mar. Então, em Jaguariaíva, a pressão atmosférica é menor do que em Guaratuba. Se a pressão atmosférica é menor, gente, olha aqui, vamos voltar lá para analisar o nosso slide ali da nossa apresentação. Se a pressão atmosférica é menor, vamos supor aqui. Vamos supor que aqui em Jaguariaíva a pressão atmosférica seja 740 milímetros de mercúrio. Eu não sei quanto é exatamente, tá? Eu estou chutando um valor aqui, 740, porque é uma pressão menor do que a nível do mar. Então, olha aqui em que temperatura que a água entraria em ebulição. Fazendo uma linha ali bem retinha, né? Tá super reta com o meu mouse. Então, a água ferveria nessa temperatura aqui, que eu não sei quanto é. Vamos colocar aqui 99,7 graus Celsius. Já lá a nível do mar, para a água ferver, lembra que a gente falou que um líquido só entra em ebulição quando a pressão máxima de vapor se igualar à pressão atmosférica. Então aqui em Jaguariaíva, para que ocorra a fervura da água, que nós estamos numa pressão atmosférica de 740 milímetros de mercúrio, então a água vai ferver a 99,7 graus Celsius. A nível do mar, onde a pressão é maior, significa que para o líquido entrar em fervura,
a pressão máxima de vapor tem que se igualar à pressão atmosférica, então essa fervura só vai ocorrer a 100 graus Celsius, tá? Então, em localidades diferentes, a água entra em ebulição a temperaturas diferentes também, devido à pressão atmosférica. Quanto maior a pressão atmosférica, maior tem que ser a temperatura para que eu iguale a pressão máxima de vapor a essa pressão atmosférica, certo? Olha aqui, agora a gente falando sobre as propriedades coligativas propriamente ditas. Primeiro é a tonoscopia. O que é tonoscopia, gente? Tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão de vapor de um líquido. Ou seja, eu vou alterar a pressão de vapor de um líquido, consequentemente, alterando a pressão de vapor, eu vou alterar a temperatura com que esse líquido ferve ou a temperatura com a qual esse líquido vira vapor, no caso. Tá? Analisem essas três situações que a gente tem aqui. Primeiro, eu tenho um recipiente contendo água pura, um segundo recipiente contendo 1 litro de uma solução de glicose a uma concentração 1 mol de glicose por litro de solução, e o terceiro recipiente eu tenho 1 litro de uma solução de sacarose, também a uma concentração 1 mol por litro. Percebam aqui, primeiro, fiz aquele teste lá para avaliar a pressão máxima de vapor do líquido aqui formado quando este entra em equilíbrio dinâmico com o líquido que lhe deu origem. Para água pura, a 25 graus Celsius, essa pressão de vapor seria de 23,76 milímetros de mercúrio. No segundo exemplo aqui, a água misturada com uma solução de glicose a 1 mol por litro, essa pressão máxima de vapor cai para 23,34 milímetros de mercúrio. E aqui no terceiro exemplo, 1 litro de solução de sacarose a 1 mol por litro, a mesma temperatura que os outros dois exemplos, também temos que a pressão de vapor é de 23,34 milímetros de mercúrio. Quais são as informações que a gente consegue tirar desses três exemplinhos que são mostrados aqui, gente? A primeira informação delas: o líquido puro, ele tem uma pressão máxima, ele tem uma pressão de vapor, né, obviamente, maior do que quando esse líquido ele está misturado com algum componente, com algum soluto. Observem aqui. Então, aqui uma pressão de vapor menor, aqui uma pressão de vapor maior. Segundo, a presença do soluto, ele não importa qual é a natureza do soluto. Percebam que aqui eu tenho uma solução de glicose e aqui uma solução de sacarose. São dois solutos diferentes, mas a pressão de vapor do líquido formado por essas soluções é exatamente a mesma. Então, a natureza do soluto não interfere na alteração da propriedade coligativa. O que então que vai interferir, já que a natureza do soluto não interfere? Como as duas pressões de vapor são iguais, o que é semelhante nessas duas soluções? O que é semelhante na solução aqui de glicose e na solução de sacarose, já que a natureza do soluto é diferente? O que tem de diferente nas duas? O que tem de igual nas duas soluções que faz com que ambas tenham a mesma pressão de vapor? Fala para mim, o que é igual nas duas soluções que estão ali, na solução de glicose e na solução de sacarose? O que tem de semelhante nelas? Se vocês repararem ali, gente, o que há de semelhante nas duas soluções é a concentração. Então aqui, olha, a concentração dessa solução é 1 mol por litro. A concentração dessa outra solução é 1 mol por litro também. Solutos diferentes, mas a concentração é igual. Então assim eu consigo perceber que
O que interfere numa propriedade coligativa, aqui a gente está falando da tonoscopia, mas isso serve para qualquer uma das outras três propriedades coligativas. O que interfere na propriedade coligativa de uma solução não é a natureza do soluto, ou seja, do que o soluto é feito, mas sim a sua concentração, tá? Então, a concentração do soluto misturado à solução é o que vai interferir na nossa propriedade coligativa. Então, olha aqui. A gente percebe, observando ali os dados, que o abaixamento da pressão de vapor, ou seja, a diminuição da pressão de vapor da água, ela é provocada pelo número de partículas dissolvidas, ou seja, pela quantidade, pela concentração de partículas misturadas, e não pela natureza. Eu poderia mudar aqui o meu soluto para qualquer um. Poderia colocar, ao invés daqui de glicose, poderia colocar etileno glicol. Poderia colocar, vamos pegar um outro exemplo de soluto molecular. Poderia colocar, por exemplo, amido, misturando aqui amido de milho. Não me importa qual é o soluto. Se a concentração for a mesma, a mudança na propriedade coligativa também será igual, tá? Que é o que está dizendo aqui, que o que interfere na propriedade coligativa é o número de partículas dissolvidas e não a sua natureza. Repare então que iguais quantidades em mol, ou seja, iguais concentrações de diferentes solutos, causam o mesmo efeito coligativo, ou seja, causam o mesmo abaixamento na pressão de vapor. Aqui a solução 1 molar de glicose ou de sacarose, a pressão de vapor se torna 23,34. Já a água pura, sem soluto nenhum misturado a ela, a pressão de vapor é de 23,76 milímetros de mercúrio a 25 graus Celsius. Se a gente continuar analisando esta curva aqui, quando a pressão máxima de vapor chegar lá a 760 milímetros de mercúrio, que é igual à pressão atmosférica a nível do mar, qual das duas soluções ferverá a uma temperatura menor? A água ou, no caso, a solução 1 molar de glicose ou sacarose? Qual das duas soluções ferve primeiro? Água pura ou a solução de glicose? Se eu estiver fervendo os dois a nível do mar, qual dos dois ferverá uma temperatura mais baixa? A água pura ou a solução de sacarose, gente? Se eu estiver fervendo dois recipientes com a mesma quantidade ali de solução, 1 litro em cada um, o primeiro só tem água. O segundo tem água misturada com glicose a uma concentração de 1 molar. Qual dos dois ferve a uma temperatura menor? Água pura ou a solução? Responde para mim, gente. Água pura ou solução? Qual dos ferve a temperatura mais baixa? Analisando o gráfico ali do nosso slide. Olha lá na risquinha que eu fiz utilizando a pressão atmosférica como comparação. Qual dos dois ferve a uma temperatura mais baixa? Olha, percebam aqui, gente. Olhando aqui a nossa risca. A água atingiu 760 milímetros de mercúrio nessa temperatura aqui, que vai ser 100 graus Celsius, que é água pura. Já na mesma pressão, 760 milímetros de mercúrio, a solução 1 molar de glicose, para ela atingir essa temperatura, que é a pressão atmosférica, né, para ela chegar a essa temperatura, que é a pressão atmosférica, ela vai necessitar atingir uma temperatura maior. Portanto, essa solução, ela ferve a uma temperatura maior, e essa solução aqui, que não é uma solução, na verdade, é água pura, ela ferve a uma temperatura menor. Comparem aqui pelo gráfico, gente, ó, tomando como exemplo aqui a pressão atmosférica,
a água vai entrar em ebulição a uma temperatura mais baixa, enquanto a solução entra em ebulição a uma temperatura mais elevada, tá? Então, a alteração na pressão de vapor de um líquido, ela tem interferência direta também na sua temperatura de ebulição. Isso é o que a gente chama de ebulioscopia. A ebulioscopia é o estudo do aumento da temperatura de ebulição de uma solução. Por que que quando a gente adiciona quantidades iguais de mols de solutos a uma solução, eles vão ferver, eles vão entrar em ebulição a uma mesma temperatura? Isso acontece porque quando a gente adiciona soluto a uma solução, a presença do soluto diminui a pressão de vapor. Então vamos colocar aqui, ó, baixa a pressão de vapor, vamos colocar, diminui o PV. E diminuindo a pressão de vapor, consequentemente, significa que esse soluto entrará em ebulição a uma temperatura mais alta. Quanto mais baixa for a pressão de vapor do líquido, mais alta será a temperatura de ebulição dele. Como a alteração da pressão de vapor depende da concentração de soluto e não da natureza do soluto, isso significa que quanto mais soluto eu coloco para um mesmo volume de solução, mais eu altero a temperatura de ebulição, tá? Então olha aqui, água pura ferve a 100 graus Celsius, porque a pressão de vapor ela é igual à pressão atmosférica, que é 760 milímetros de mercúrio. Agora uma solução de água e meio mol por litro de glicose, meio molar. A temperatura de ebulição vai ser 100,26 graus Celsius. Eu abaixo a pressão de vapor, para essa solução vai ser menor a pressão de vapor do que a pressão de vapor da água pura, portanto a temperatura de ebulição é levemente maior, 100,26 graus Celsius. Olha aqui, uma outra solução feita de meio molar também de sacarose. Solutos diferentes, concentrações iguais, alteração na propriedade coligativa é igual. Lembra o que eu falei? A mudança na propriedade coligativa não depende da natureza do soluto, mas sim de sua concentração. Agora observa no quarto exemplo aqui, uma solução de glicose, só que agora a concentração é 1 mol por litro, ou 1 molar no caso aqui. Então, 1 mol por litro é o dobro, né, do caso da concentração da primeira solução, e comparem as duas temperaturas de ebulição aqui, aqui e aqui. Essa temperatura de ebulição, 100,52 graus Celsius, é maior do que essa, 100,26 graus Celsius. Então, o soluto é o mesmo. O que muda de um soluto para o outro é a concentração dos dois. Consequentemente, mais uma vez aqui, volto a ressaltar que a mudança na propriedade coligativa, ela depende da concentração do soluto e não de sua natureza. Para finalizar, a gente compara aqui glicose e sacarose, dois solutos diferentes, mas a mesma concentração, causam o mesmo efeito coligativo, a mesma mudança na temperatura de ebulição do líquido, tá? O aumento da temperatura de ebulição, então, provocado pela presença de um soluto, ela depende única e exclusivamente do número de partículas do soluto dissolvidas no solvente. Volto a dizer isso daqui, é sempre bom a gente repetir, porque, novamente, é importante a gente lembrar disso, tá? Então lá, a nível do mar, 760 milímetros de mercúrio de pressão atmosférica. A água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius. A solução de meio molar de qualquer um dos dois solutos, seja sacarose ou glicose, entra em ebulição a 100,26 graus Celsius. A solução 1 molar, tanto faz de glicose ou sacarose, entrará em ebulição a 100,52 graus Celsius. Se eu tivesse uma quarta solução aqui, vamos supor uma próxima solução aqui, vamos pegar lá, por exemplo, 2 molar
de qualquer um dos dois solutos, a temperatura de ebulição seria bem mais elevada do que as soluções anteriores. Vamos supor lá, seria aqui no caso 101,4 graus Celsius. E quanto maior for a concentração do meu soluto, mais alta será a temperatura de ebulição, devido ao fato que é a concentração que interfere, é o número de partículas do soluto dissolvidas na solução que interfere no efeito coligativo, e não a natureza desse soluto. Voltando lá. Assim, quanto mais concentrada for a nossa solução, maior a quantidade de partículas de soluto que a gente vai ter dissolvida, portanto, maior será a temperatura de ebulição. O terceiro efeito aqui coligativo que a gente vai falar é a crioscopia. A crioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento, ou seja, daquilo que a gente chama de temperatura ou ponto de fusão. É alterar o ponto de fusão do líquido, tá? Então, crioscopia, estudo do abaixamento da temperatura de fusão, de congelamento de um determinado líquido. Por exemplo, a água pura, se eu começar a resfriá-la a nível do mar, 760 milímetros de mercúrio de pressão, a água pura começa a congelar a 0 graus Celsius. Se eu acrescentar a essa água glicose, de maneira que a concentração de glicose fique meio molar, a água vai congelar a menos 0,93 graus Celsius. Se eu colocar sacarose, também é uma concentração de meio molar, também congela a menos 0,93 graus Celsius. Se eu colocar 1 molar de glicose ou 1 molar de sacarose, o congelamento vai ocorrer a menos 1,86 graus Celsius. Que informações a gente tira desse exemplo aqui? Iguais quantidades em mol de diferentes solutos moleculares e não voláteis causam o mesmo abaixamento na temperatura de congelamento desse solvente. Então, se eu acrescentar um soluto ao meu solvente, eu vou diminuir a sua temperatura de congelamento. Por que que isso acontece? Por que que a gente diminui a temperatura de congelamento? Mais uma vez, estamos associados aqui àquela questão de pressão de vapor, gente. Quando eu acrescento um soluto a um solvente, eu abaixo a pressão de vapor da minha solução. Significa que eu vou fazer com que este líquido ele tenha maior dificuldade em se transformar em vapor. Isto significa que, quando for ocorrer o congelamento também vai ocorrer a temperaturas mais baixas. Tá? Olha aqui o exemplo em uma forma de gráfico da alteração da temperatura de congelamento a partir da adição de um soluto. Então aqui, a água pura congela a 0 graus Celsius. Agora, uma solução de meio molar de sacarose ou glicose congela a menos 0,93 graus Celsius. E a de 1 molar de glicose ou sacarose congela a menos 1,86 graus Celsius. Significa que, quanto maior for a concentração de soluto na minha solução, menor será a minha temperatura de ebulição. Ebulição não, desculpe. Temperatura de fusão. Vamos apagar esse aqui que eu escrevi errado. A temperatura de fusão do líquido. Tomem cuidado que isso daqui é o oposto do anterior. Quando a gente falou lá de ebulioscopia, era o seguinte: quanto maior a concentração, né, de soluto na nossa solução, maior é a temperatura de ebulição. Então, aumenta também a temperatura de ebulição. Agora, para a crioscopia, quanto maior é a concentração de solutos, menor é a temperatura de fusão, ou seja, mais baixa é a temperatura de fusão. Para a gente terminar, nossa última
efeito coligativo é a osmometria, ou a alteração da pressão osmótica de uma solução. Para a gente falar de pressão osmótica, primeiro vamos relembrar lá das nossas aulas de biologia e também de química, o conceito de osmose. Osmose é um fenômeno espontâneo em que a passagem de solvente, presta bem atenção nisso daqui, de um meio mais diluído para um meio mais concentrado. Importante ressaltar que a osmose só ocorre quando esses dois meios, o mais diluído e o mais concentrado, eles estão separados por uma membrana semipermeável. Por isso aqui está MSP, tá? Membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável, gente? Uma membrana semipermeável é uma membrana, né, um isolamento, digamos assim, que permita a passagem de solvente de um lado para o outro, ou seja, entre as duas soluções, mas ela barre o soluto, não permita a passagem do soluto. Tá? Isso é uma membrana semipermeável. O solvente consegue atravessar ela, mas o soluto não. Uma membrana permeável é aquela que permite a passagem de qualquer um dos dois, solvente ou soluto, tanto faz. Quando dois meios são separados por uma membrana permeável, não ocorre osmose, tá? Porque vai passar tanto soluto quanto solvente, então não tem osmose. E quando a gente tem uma membrana impermeável, ela não permite a passagem de nada, nem solvente nem soluto. Tá? Então também não ocorre osmose quando dois meios são separados por uma membrana impermeável. Para que ocorra a osmose, dois meios têm que estarem separados por uma membrana semipermeável, que permita a passagem de solvente, mas não do soluto, e tem que haver diferença de concentração entre os dois meios. Tá? Então observem aqui. Neste exemplo aqui eu tenho dois tubos que estão interconectados e entre eles existe uma membrana semipermeável. No meu primeiro tubo tem água pura, ou seja, água no seu estado natural, sem estar misturada a nada. No meu segundo tubo eu tenho uma solução de água com glicose a uma concentração de 1 molar. O que vai ocorrer com o passar do tempo? A membrana semipermeável permite a passagem de solvente do meio mais diluído, ou seja, onde a concentração é menor, para o meio mais concentrado, onde a concentração é maior. Então a água que estava nesse tubo aqui vai atravessar a membrana, já que a água é o solvente, ela consegue atravessar a membrana semipermeável, em direção a este tubo aqui, e vai começar a aumentar o nível de água desse segundo tubo. Até que momento? Até que as duas concentrações, aqui e aqui, elas se tornem iguais. Quando as duas concentrações elas se tornarem iguais, a osmose deixa de acontecer. Quando a gente observa microscopicamente a osmose acontecendo, naquele exemplo anterior. Então aqui do tubo do lado esquerdo, onde a gente só tinha água pura, observem que cada bolinha azul dessa representa moléculas de água. No outro tubo aqui ao lado, que representa a solução de água e glicose, as moléculas azuis representam a água e as bolinhas verdinhas representam as moléculas de glicose. O que acontece aqui? A concentração de soluto aqui é maior do que a concentração de soluto aqui. Como eles estão separados por uma membrana semipermeável, a tendência é que o solvente, que é a água, atravesse a membrana em direção ao líquido, a solução de maior concentração, ou seja, na tentativa que as duas concentrações se tornem iguais, ou que haja uma igualdade entre ambas as soluções. Como que a gente pode interromper a osmose, que aí seria então o que a gente chama de osmometria, diminuir a velocidade com a qual a osmose ocorre, impedir com que ela ocorra, ou ainda fazer ela ocorrer ao contrário, fazer ela ocorrer no sentido oposto, tá? Para que isso seja feito, é necessário o entendimento de pressão osmótica.
que é a pressão osmótica, gente? Aqui, esse líquido, ele causa uma certa pressão sobre a membrana semipermeável. Como ele é água pura, essa pressão a gente vai chamar de X. Este líquido aqui causa uma outra pressão sobre a membrana semipermeável, que eu vou chamar de Y, porque não é mais água pura, é água com glicose, então a pressão vai ser diferente. Tá? Essa pressão causada sobre a membrana semipermeável é chamada de pressão osmótica. Geralmente o líquido puro causa uma pressão maior sobre a membrana, por isso ele consegue atravessar a membrana mais facilmente do que o outro líquido aqui, que causa uma pressão menor. Devido a essas diferenças de pressões, a água flui sempre do sentido da solução menos diluída para a solução mais diluída. Se nós aplicarmos sobre o líquido concentrado uma pressão externa, ou seja, se eu colocar um êmbolo aqui e começar a apertar esse êmbolo, causando uma pressão externa, eu vou alterar essa condição, fazendo com que a pressão causada por esse líquido sobre a membrana passe a ser maior do que a pressão causada por esse líquido aqui. À medida que essa pressão começa a aumentar, porque eu estou colocando pressão externa, a velocidade da osmose, ou seja, a taxa com que o solvente atravessa a membrana semipermeável, ela vai diminuindo, vai se tornando cada vez menor, até chegar a um determinado momento em que ela para. Quando ela parar, significa que a pressão osmótica do líquido puro se igualou à pressão osmótica da solução concentrada. Então não ocorre mais passagem de solvente. Se eu continuar aplicando pressão, aí agora essa pressão osmótica da solução passa a ser maior do que a pressão osmótica da água pura, portanto ocorre a osmose no sentido inverso. Agora passa a água da solução concentrada, vai passar para a solução diluída. Então, ocorrendo o processo contrário da osmose, que a gente chama de osmose reversa. Olha aqui, aquela pergunta que eu fiz para vocês. Como que a gente pode obter água potável a partir da água do mar? É realizando um processo de osmose reversa. Nessa osmose reversa, o que a gente vai fazer? Pega a água do mar, coloca dentro de um recipiente, pega a água diluída, coloca ela dentro de um recipiente, água que não é água do mar, e uma membrana semipermeável separando os dois recipientes. Normalmente, o que aconteceria? Naturalmente, a água daqui, desta solução, atravessaria a membrana e passaria para a água do mar, porque a água do mar é muito mais concentrada do que a água potável. Só que se a gente exercer uma pressão sobre o líquido que contém a água do mar, causando uma pressão sobre ele, nós vamos fazer com que a pressão osmótica deste líquido se torne maior do que a deste líquido. E aí, portanto, quando a pressão osmótica desse líquido ele for maior do que a desse outro aqui, vai haver então passagem de água no sentido contrário, no sentido oposto. E a única coisa que atravessa a membrana semipermeável, lembra que eu falei que é o solvente, é a água. Os sais misturados à água do mar vão ficar todos retidos por causa da membrana semipermeável. Então o volume de água pura começa a aumentar gradativamente, porque eu estou causando uma pressão externa sobre esse líquido aqui. Então a obtenção de água do mar ele é feito por um processo conhecido como osmose reversa, onde coloca-se lá a água do mar num tanque, água potável em outro tanque, e esses dois tanques conectados por uma membrana semipermeável. Aí naquele tanque que contém água do mar, aplica-se uma pressão externa sobre ele, para que essa pressão seja maior do que a pressão osmótica do líquido causada sobre a membrana, e o solvente passe a fluir no sentido oposto ao que seria da osmose convencional, ou seja, saindo da solução mais concentrada para a menos concentrada. Tá? Outros exemplos de aplicações desse conceito de osmose. Qual é a concentração adequada de administração de soro fisiológico num paciente? Quando a gente está lá no hospital e precisam aplicar soro fisiológico por algum problema lá que a gente tem, qual é a concentração adequada? Percebam aqui que tem vários rótulos de soros fisiológicos e todos eles, sódio, 154 miliequivalentes, né, que é uma medida de osmolaridade, cloreto, 154 miliequivalentes. Aqui é a mesma coisa, olha. Concentração
154 de sódio, 154 de cloreto, 154 de sódio, 154 de cloreto. Por que que essa concentração deve ser igual para todo tipo de soro fisiológico, não importa a sua constituição? Isso acontece porque as nossas células, os nossos glóbulos vermelhos, as células do nosso sangue, eles apresentam uma membrana, que é a membrana plasmática, e essa membrana ela é semipermeável, significando que dentro da célula eu tenho uma solução, fora da célula eu tenho outra solução. A concentração de solutos no interior da célula é diferente da concentração de solutos fora da célula. O que pode acontecer se eu administrar soro fisiológico numa pessoa com concentrações diferentes do que deve ocorrer, do que as concentrações recomendadas? Vamos supor assim, eu coloco lá um soro fisiológico de uma concentração maior no sangue daquela pessoa. Significa que fora das células a concentração de sais vai estar elevada, dentro das células a concentração de sais vai estar mais baixa. Então existe uma diferença de concentração dentro e fora da célula. Osmose, eu falei para vocês que é a passagem de solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado. Como eu apliquei nessa pessoa um soro em que a concentração de sais é maior do que a concentração no interior das células, toda a água que está no interior das células sai dessa célula, ocorrendo um fenômeno que a gente chama de perda hídrica. Ocorrendo essa perda hídrica, as células elas começam a murchar e, consequentemente, elas deixam de realizar sua função básica porque perderam água excessivamente. Então essas células são destruídas. Na condição contrária, se eu colocar aqui fora da minha célula uma quantidade de soro em que a concentração desse soro seja menor do que a concentração no interior das minhas células. Mesma coisa, como a célula tem uma membrana semipermeável, ocorre osmose, a água que está para o lado de fora, no soro, entra nas células excessivamente, essa célula vai ficar túrgida e, consequentemente, vai estourar, fenômeno que a gente chama de plasmólise, e também a célula ela é destruída. Por isso, a concentração de sais em um soro fisiológico tem que ser igual à concentração de sais no interior das nossas células, para que ocorra apenas reidratação do organismo e não ocorra fenômeno de osmose, levando à morte celular ou à plasmólise. Tá? Observem aqui, meio hipotônico no interior da célula, fazendo com que a célula se enche e fique túrgida, meio hipertônico no interior da célula, fazendo com que a célula ela acabe perdendo quantidade de sais excessivas, e aqui um meio isotônico, onde a quantidade de sais é igual no interior da célula e a célula fica sadia e normal. Tá? Então, por isso, o soro fisiológico ele é sempre administrado com a mesma concentração que o nosso interior das nossas células, que o plasma do nosso sangue, para evitar com que ocorra osmose com as nossas células sanguíneas. Finalizando nossa aula de hoje. Se o soluto é um não eletrólito, ou seja, se ele é um soluto molecular, a única coisa que vai interferir é a quantidade em mol de soluto que foi acrescentado à solução para alterar o efeito coligativo da solução. Agora, se a gente tem um soluto que é eletrólito, ou seja, que ele se transforma em íons quando ele é misturado à água, a gente precisa observar que muitas vezes uma mesma quantidade de soluto não causa a mesma propriedade coligativa. Vamos ver o porquê. Olha aqui. 1 mol de glicose é um soluto não eletrólito, é um soluto molecular. Quando eu misturo essa molécula de glicose em água, ela vai permanecer na sua forma molecular e as moléculas de água vão envolver ela. Então, se eu coloquei 1 mol de glicose, eu permaneço tendo ao final, na minha solução, também 1 mol de glicose. Só que essa glicose vai estar dissolvida na água. Agora, se eu coloco um eletrólito, que é o caso do cloreto de sódio. Quando eu misturo 1 mol de cloreto de sódio na minha solução, o cloreto de sódio ele sofre dissociação iônica, formando um íon positivo, que é o sódio, e um íon negativo, que é o cloreto.
Agora eu misturei 1 mol de soluto. Só que como esse soluto ele sofre dissociação iônica, formando 2 íons diferentes, eu vou ter aqui na minha solução agora 2 mol de partículas dissolvidas. 1 mol do sódio e 1 mol do cloreto. Portanto, a concentração de partículas nessa solução aqui é diferente da concentração de partículas nesta solução. Apesar de eu acrescentar a mesma quantidade, a concentração nas duas soluções é diferente, porque a quantidade de partículas dissolvidas é diferente em ambas. E olha um terceiro caso, que é o cloreto de cálcio, que também é um eletrólito, que também é um soluto iônico. Ele também sofre dissociação em água, formando um íon cálcio e 2 íons cloretos. Portanto, para cada 1 mol de cloreto de sódio, de cloreto de cálcio que eu dissolvo na minha solução, eu vou ter 3 mols de partículas dissolvidas. 1 mol de cálcio e 2 mols de íon cloreto. Assim, se eu formar uma solução contendo 1 mol de glicose, 1 mol de cloreto de sódio e 1 mol de cloreto de cálcio, essa daqui, por formar mais íons, vai mudar a propriedade coligativa da minha solução, vai causar um efeito coligativo maior. Se eu estiver analisando, por exemplo, a temperatura de ebulição, uma solução de cloreto de cálcio ferve a uma temperatura mais alta do que uma solução de cloreto de sódio, que ferve ainda a uma temperatura mais alta que uma solução de 1 mol de glicose. Tá? Então, o que interfere é a quantidade de partículas dissolvidas. E quando a gente tem solutos iônicos, a gente deve sempre prestar atenção na quantidade de íons que esse soluto forma. Vamos lá, vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente praticar. O primeiro. Em 5 frascos contendo a mesma quantidade de água, são adicionados separadamente 0,1 mol de sacarose, 0,1 mol de frutose, 0,1 mol de iodeto de sódio, 0,1 mol de iodeto de potássio e 0,1 mol de iodeto de magnésio. Pergunto para vocês, em qual dessas soluções o efeito coligativo será maior? Na solução de sacarose, frutose, iodeto de sódio, iodeto de potássio ou na de iodeto de magnésio? Em qual dessas 5 soluções o efeito coligativo será maior? Não importa qual deles, se é uma alteração da pressão de vapor, se é alteração da pressão de ebulição, da temperatura de ebulição, ou da temperatura de congelamento, ou da taxa osmótica. Não importa qual deles é, mas em qual dessas soluções a mudança da propriedade coligativa será mais evidente, será maior. Em qual dessas 5 soluções? Lembrando aqui, gente, sacarose é molecular, não sofre dissociação. Frutose é molecular, também não sofre dissociação. Iodeto de sódio é iônico, forma 2 íons, um íon K. Aliás, é iodeto. Forma um íon Na positivo e um íon I-, que é negativo. O iodeto de potássio forma um íon K, que é o potássio, um íon negativo, que é o I-, que é o iodeto, e o iodeto de magnésio forma um íon Mg mais 2, que é o magnésio, e 2 íons I-, que é o iodeto. Qual das 3 soluções vai causar um efeito coligativo maior? Então, a resposta é o iodeto de magnésio. Por quê? Considere que todas elas têm a mesma concentração. O iodeto de magnésio, quando ele sofre dissociação, ele forma 3 íons, 2 iodetos e 1 magnésio. Portanto, eu vou ter aqui 0,3 mol de substâncias dissolvidas. Uma concentração maior. Se eu pegasse lá o da sacarose e da frutose, como elas não se dissociam, só teria 0,1 mol de concentração de soluto naquela solução. Se eu pegasse o iodeto de potássio ou o iodeto de sódio, cada um deles forma 2 íons, então eu teria uma concentração de 0,2 mol nessas soluções. Lembra que eu falei que a alteração do efeito coligativo ela é maior quanto maior for a concentração de íons ou de partículas dissolvidas nessa solução?
Então a que forma mais partículas é o iodeto de magnésio. Portanto, essa solução aqui apresentará os efeitos coligativos mais evidentes do que as outras duas anteriores. Tá? E agora, a gente consegue responder a minha pergunta inicial? Vamos voltar lá, a minha primeira pergunta. Pergunto para vocês. Por que o sal ajuda a esfriar a bebida mais rápido? Com o que a gente viu hoje, tenta me responder isso. Por que o sal ajuda a esfriar a bebida mais rápido? O que o sal causa na solução? Quando eu coloco sal no gelo, o que o sal causa? Alguém é capaz de me responder o que o sal causa na solução quando eu acrescento ele? Vamos lá, gente. Alguém se arrisca? Se eu tenho só gelo, vamos imaginar que eu estou a nível do mar. Se eu tenho só gelo, qual que é a temperatura do meu freezer ali, onde só tem gelo? Qual que é a temperatura que atinge ali a nível do mar? Se eu só tiver gelo. Hein, gente? Se eu só tenho gelo, responde pra mim. Qual que é a temperatura que vai estar dentro do meu freezer só com gelo? Qual que é a temperatura que a água congela a nível do mar? 0 graus. Então, se eu só tenho gelo, qual que é a temperatura dentro do meu freezer? É 0 graus. Aí, se eu acrescento o sal é um soluto não volátil. Portanto, ele vai causar um efeito coligativo na minha solução. Causando um efeito coligativo, lembra lá de crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento? Então, quanto mais sal eu adiciono na minha solução, menor é a temperatura de congelamento da água. Aí, então, significa que aquele gelo que estava a 0 graus Celsius, ele vai começar a diminuir a temperatura de congelamento dele, lá para menos 1, menos 2, menos 3 graus Celsius. Vamos supor lá menos 3. Aí agora, com bastante sal dentro do meu freezer, a temperatura chega a menos 3, que é uma temperatura menor do que 0. Portanto, a bebida vai gelar mais rápido ou mais devagar? Com certeza, mais rápido, uma vez que causei um efeito coligativo pela adição de um soluto não volátil. Tá? A segunda questão nossa, por que a panela de pressão cozinha o alimento mais rápido? Quando a panela está fechada, o que acumula dentro dela? Quando a gente tampa a panela de pressão, o que acumula dentro dela? Vapor. Se tem muito vapor dentro da panela, a pressão interna dela, a pressão no interior da panela, é maior ou menor do que a pressão fora da panela, que é a pressão atmosférica? Ela é maior. Isso significa que, lembra que a gente falou lá no início, conceito de temperatura de ebulição. Para que um líquido entre em ebulição, a sua pressão máxima de vapor tem que ser igual à pressão do local onde ele se encontra. Pressão atmosférica, pressão de vapor do líquido, quando as duas são iguais, o líquido entra em ebulição, com a panela aberta. Daí quem interfere é a pressão atmosférica. Então, no caso, lá a nível do mar, a água ferveria a 100 graus Celsius. Agora, como eu tenho a panela de pressão fechada, a pressão causada pelo líquido, pelo vapor sobre o líquido, ela é maior do que a pressão atmosférica. Se ela é maior que a pressão atmosférica, a água dentro da panela vai ferver numa temperatura mais alta do que 100 graus Celsius. Vamos supor lá, numa panela de pressão convencional, essa temperatura de ebulição da água pode chegar até 120 graus Celsius. E aí, se a temperatura de ebulição se torna maior,
Quer dizer então que o alimento ele vai cozinhar mais rápido ou mais devagar? Obviamente, mais rápido, porque a temperatura com a qual a água está fervendo é maior. Só lembrando, gente, lá a nível do mar, ou fora do nível do mar, por exemplo, aqui em Jaguariúna mesmo, se a gente ferver água, a água vai, quando ela começar a ferver, quando ela começar a ebulir, ela não aumenta de temperatura, tá? Ela não muda de temperatura. Se eu pegar lá uma panela com água e começar a ferver ela a nível do mar, quando ela chegar em 100 graus Celsius, enquanto tiver água dentro da panela, a temperatura vai continuar a 100 graus Celsius. Ela não vai mais aumentar por mais que eu esquente aquela panela. Enquanto todo o líquido não tiver evaporado, a temperatura não muda. Por isso, quando eu estou cozinhando um alimento com a panela aberta ou com uma tampa convencional, esse líquido ele vai manter a temperatura de 100 graus Celsius durante toda a fervura. Agora, se eu tenho a panela de pressão e eu altero a temperatura de ebulição do líquido, significa que agora a água dentro da panela de pressão começa a ferver numa temperatura mais alta, 120, e ela mantém essa temperatura de fervura de 120 graus Celsius durante todo o cozimento do alimento. Então, como ela se torna mais quente, ela cozinha mais rápido os alimentos também. E a nossa última pergunta: é possível transformar a água do mar em água potável? Como se chama o processo que a gente utiliza para transformar a água potável em água do mar? Aliás, água do mar em água potável. Como se chama o processo? Como é o nome do processo que eu falei que transforma a água do mar em água potável? Que é um dos efeitos coligativos que a gente falou anteriormente? Não lembra? É a osmose reversa, quando a gente aplica uma pressão sobre uma determinada solução, que faz com que a osmose ocorra no sentido contrário do que ela ocorreria normalmente sem a aplicação dessa pressão. Tá? Agora vamos lá, gente, para a gente finalizar a nossa aula. A última coisa que a gente vai fazer aqui é um exercício, tá? Que eu quero praticar com vocês esses conceitos. Deixa só eu passar onde está o meu exercício lá que eu quero realizar com vocês. Vamos lá. Primeiro aqui, uma solução aquosa diluída de sacarose é posta em contato com igual volume de uma solução aquosa diluída de cloreto de sódio através de uma membrana semipermeável, resultando no equilíbrio representado aqui. Então aqui cloreto de sódio, NaCl, e aqui sacarose, C12H22O11. Aqui é um soluto iônico, ou seja, que sofre dissociação formando íons, e aqui é um soluto molecular, que não sofre dissociação para formar íons. Perguntas. A observação da figura permite afirmar que a pressão osmótica da solução de sacarose é maior do que a de solução de cloreto de sódio, a molaridade da solução de cloreto de sódio é maior que a da solução de sacarose, a solução de cloreto de sódio possui temperatura de ebulição inferior à da solução de sacarose, ambas as soluções, quando se encontrarem à mesma temperatura, apresentarão a mesma pressão de vapor, ou, por último, a solução de cloreto de sódio possui temperatura de congelamento, né? Ali fala congelação, mas deveria ser congelamento, inferior à da solução de sacarose. Se a gente observar essas duas soluções aqui, qual das afirmações a gente consegue imaginar lá para as duas? Primeiro, se a gente tinha duas soluções de volumes iguais, que foram colocadas em contatos por uma membrana semipermeável, e depois de um tempo, quando o equilíbrio foi atingido, uma solução tem maior volume do que a outra, significa que a osmose ocorreu nesse sentido. Porque aqui está maior o volume. Se a osmose ocorreu nesse sentido, significa que a pressão osmótica causada por esse líquido é menor e a pressão osmótica causada por esse líquido é maior. Então vamos ver ali na letra A. A pressão osmótica da solução de sacarose é maior do que a solução de cloreto de sódio?
essa daqui está errada, porque a pressão de osmótica da solução de sacarose tem que ser menor do que a de cloreto de sódio para que a osmose ocorra. Segundo, a molaridade da solução de cloreto de sódio é maior que a da solução de sacarose. Ele fala aqui no início que as duas soluções têm concentrações iguais. Terceiro, a solução de cloreto de sódio possui temperatura de ebulição inferior à da solução de sacarose. A de cloreto de sódio, quando ela é colocada em água, ela forma dois íons, Na+ e Cl-. Portanto, para cada 1 mol de solução, eu tenho 2 mol de íon. Já de sacarose, não sofre dissociação. Então, se eu misturar 1 mol de sacarose, eu vou ter 1 mol de solução. Como o do sal tem uma concentração maior para uma mesma molaridade, significa que ela tem uma temperatura de ebulição maior do que a de sacarose. Fala que ambas as soluções, quando se encontrarem na mesma temperatura, apresentarão a mesma pressão de vapor. Também está errado, porque essa que tem maior número de moléculas dissolvidas tem uma pressão de vapor menor, e essa que tem uma menor quantidade de moléculas dissolvidas tem uma pressão de vapor maior. E por último, a solução de cloreto de sódio possui temperatura de congelamento inferior à de sacarose? Essa está correta. Porque se aqui eu tenho mais moléculas, a temperatura de congelamento é mais baixa. Se aqui eu tenho menos moléculas, a temperatura de congelamento é mais alta. Então a resposta aqui é a letra E. Pessoal, esse era o nosso tema da nossa aula de hoje. Finalizando aqui com vocês, tá? Dúvidas? Esse conteúdo ele é um pouco complicado, tá, gente? Eu sei que vocês devem estar com a cabeça cheia de dúvidas. Então, se quiser perguntar, pergunta agora. Não deixa para depois, que senão depois vocês vão ter mais dificuldade. Querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa relacionado ao que a gente estudou sobre propriedades coligativas? Na nossa próxima aula a gente vai falar de aspectos quantitativos das propriedades coligativas, então a gente vai fazer cálculo e é bem importante a gente entender os conceitos da nossa aula de hoje para conseguir fazer os cálculos da aula que vem. Tá? Ficaram com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Restante do pessoal quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Gente, então eu vou fazer o seguinte, já que vocês não têm mais dúvidas. Eu vou postar lá dentro da sala de aula de vocês os slides que eu usei na nossa aula, tá? E vou bater uma fotinho, vou tirar um print da apostila, das páginas da apostila que tem o conteúdo. Eu sei que vocês ainda não estão com a apostila do terceiro trimestre, mas eu tenho a apostila do terceiro bimestre. Então eu vou fazer uma imagem, vou tirar um print de todas as páginas que tem esse conteúdo e vou mandar lá dentro do Google Sala de Aula também, para que vocês possam acompanhar o conteúdo da aula por lá, tá bom? E daí também já mando as atividades. Essa semana vai ter atividade, semana passada não teve, mas essa tem. Tudo bem? Vou mandar lá, já já eu mando. Pessoal, termino nossa aula por aqui. Estão dispensados, tenham um ótimo dia e até amanhã na nossa aula de biologia. Tchau, tchau, gente. Até mais.